Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nós estamos introduzindo o método de estimação, conhecido como método dos momentos, mas antes de entrar no método dos momentos em si, estamos aprendendo aqui acerca dos momentos teóricos de algumas distribuições. Nessa aula, eu quero trazer para você a resolução ou como calcular o primeiro momento da distribuição de Poisson. O primeiro momento da distribuição de Poisson é um parâmetro muito importante dentro do estudo de probabilidade e de estatística e frequentemente aparece em concurso público. Mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, deixa aí o seu comentário, porque eu estou procurando saber o que interessa aqui para os espectadores do canal de estatística para concurso, para trazer conteúdo relevante para você. Ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula nova aqui no canal. Bom, então, para calcular o primeiro momento da distribuição de Poisson, nós vamos apresentar aqui para você a função de probabilidade do modelo de Poisson. A variável aleatória de Poisson é aquela variável que modela contagens, ou seja, estamos falando de uma variável aleatória do tipo discreta. E muito mais que isso, é uma variável muito útil e muito comum em várias modelagens estatísticas. Por isso mesmo, uma questão envolvendo a probabilidade de Poisson, a estimação de uma taxa de Poisson ou qualquer aspecto do modelo de Poisson não é raro de aparecer em concurso. Então, para calcular o primeiro momento, vamos considerar então aqui, vamos partir da função de probabilidade, vamos ver como obter, a partir dos axiomas de Kolmogorov, uma relação útil que vai nos ajudar a calcular o primeiro momento. Então, veja só, partindo então da definição do késimo momento populacional, para nós calcularmos o primeiro momento da distribuição de Poisson, partindo da sua função de probabilidade, vamos relembrar um axioma de Kolmogorov que nos diz que a soma de todas as probabilidades dentro do espaço de probabilidade deve somar a unidade. Então, a partir disso, olha só, podemos dizer então que somando as probabilidades de Poisson, vamos somar naqueles pontos que são úteis, né? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Qualquer outro ponto, a probabilidade é nula, não vai influenciar no nosso cálculo. Então, temos aqui, olha só, probabilidade de x igual a zero. Vamos ver aqui como calcular essas probabilidades. Vamos somar probabilidade de x igual a 2 e assim sucessivamente. Ora, quando nós consideramos calcular essas probabilidades, relembrando a fórmula de Poisson, olha só, probabilidade de x igual a zero, pego o lambda elevado a zero, é elevado a menos lambda sobre o zero fatorial. Isso aqui vai dar o e elevado a menos lambda. Então, olha só, temos esse resultado aqui na primeira parcela. Novamente, se fôssemos fazendo esse cálculo, probabilidade de x igual a 1, temos lambda elevado a 1, é elevado a menos lambda sobre o 1 fatorial. Essa expressão se reduz, então, a alguma coisa desse tipo. E assim sucessivamente, olha só, a probabilidade de x igual a 2, vamos tomar lambda elevado ao quadrado, é elevado a menos lambda sobre o 2 fatorial. Note, então, que essa constante aqui, olha só, é elevado a menos lambda, é um valor que sempre se repete nesse cálculo de probabilidade. Então, já podemos destacar aqui nessa soma, olha só, veja que o valor de e elevado a menos lambda é uma constante que está sempre se repetindo aqui. Lembre-se que a nossa função de probabilidade
tem um parâmetro lambda, e um parâmetro, por definição, é um valor constante. Além disso, o que é relevante considerando os axiomas de Kolmogorov? Essa soma aqui, olha só, deve ser igual à unidade. Então, destacando aqui para você, isso aqui deve ser igual a 1, de tal sorte que nós podemos escrever dessa maneira aqui, essa expressão, olha só. Se, então, que essa soma deve dar a unidade, estamos aqui colocando a unidade e o valor dessa expressão. A partir dessa expressão, note que podemos reescrever essa soma do lado direito, colocando em evidência o E elevado a menos lambda. Agora, o aspecto relevante é notar, olha só, que essa soma aqui, essa série, apesar de uma coisa talvez não tão conhecida do concurseiro, é muito fácil de deduzir esse resultado. Então, olha só, considerando então os axiomas de Kolmogorov, que isso aqui deve ser igual à unidade, obrigatoriamente eu tenho um fato relevante. Essa soma aqui deve ser E elevado a lambda. Tudo isso para atender o axioma de Kolmogorov. Com isso, eu posso escrever o seguinte, veja só. Considerando aqui que essa soma é o E elevado a lambda, temos aqui E elevado a menos lambda vezes E elevado a lambda. Agora, de fato, isso aqui fica igual à unidade. O que é importante para nós é que essa soma aqui, veja só, essa soma pode, então, ser escrita dessa maneira aqui. E esse resultado é muito relevante para que nós encontremos o primeiro momento da distribuição de Poisson. Vamos, então, partir para esse cálculo, olha só. Tomando, então, a definição do késimo momento, basta agora nós usarmos o K igual a 1 aqui nessa potência, substituímos o K igual a 1 aqui e procedemos o cálculo do valor esperado conforme a sua definição. Então, veja só, partindo desse pressuposto, temos então a esperança, ou o primeiro momento da distribuição de Poisson, vai ser então somatório em toda a reta dos números reais de x vezes a probabilidade de x igual a x. Lembrando então que x assume aqui os valores 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. São valores inteiros não negativos. Qualquer ponto da reta dos números reais diferente disso, essa função de probabilidade assume o valor igual a 0. Portanto, olha só, esperança de x vai ser, então, somatório de x vezes a função de probabilidade de x, considerando, então, nos pontos úteis, ou seja, a partir de x igual a 0. Fazendo, então, a substituição, note que a primeira parcela vai ser um 0 vezes a função de probabilidade da distribuição de Poisson. O 0 vezes qualquer expressão vai dar 0. Portanto, olha só, esse cálculo aqui se torna prático a partir de x igual a 1. Podemos, então, escrever, olha só, que o x começa no 1. Podemos aqui fazer um rearranjo aqui no x fatorial, dizendo que ele é x vezes o x menos 1 fatorial, objetivando, claro, fazer aqui uma simplificação. Veja, então, como que isso vai ficar. Temos, então, essa simplificação. Note que dentro desse somatório, o E elevado a menos lambda é um valor que não depende de x, portanto, trata-se de uma constante que poderá sair desse somatório, conforme já temos visto nas nossas aulas. Com isso, olha só, temos que, separando aqui, olha só, um lambda, colocando aqui um valor de lambda junto com E elevado a menos lambda. Olha só, note que temos aqui lambda
elevado a x, portanto, eu posso escrever isso como lambda vezes lambda elevado a x menos 1. É isso que representaremos aqui. E teremos, então, essa expressão. Agora, o que vai acontecer? Tudo que não depende de x vai sair desse somatório, de tal sorte que nós vamos ficar com essa expressão. Então, veja só. Temos aqui lambda vezes o e elevado a menos lambda. E agora ficamos com esse somatório. Quando nós começamos a substituir x igual a 1, veja só, ficaremos com 1. Quando x igual a 2, ficaremos com lambda sobre 1 fatorial. Quando o x for igual a 3, ficaremos com lambda ao quadrado sobre 2 fatorial, de tal sorte que, se continuarmos fazendo essa substituição, você verá que vamos cair naquele somatório onde temos i variando de 0 a mais infinito, de lambda elevado a i sobre i fatorial. O que nós vimos lá é que esse resultado é o e elevado ao lambda. Portanto, veja só, partindo desse fato, né? Temos aqui então, ó, lambda vezes e elevado a menos lambda vezes e elevado a lambda. Com isso, essa expressão aqui vai resultar em 1, o que vai restar para nós aí é apenas o lambda. Então, olha só, destacando para você, tudo isso aqui é igual a e elevado a lambda, conforme nós já vimos pelaquela expressão que deduzimos pelo axioma de Kolmogorov. Portanto, finalmente chegamos à conclusão de que o valor esperado, ou o primeiro momento da distribuição de Poisson, vai ser igual a lambda, conforme aparece aqui. Portanto, calcular os momentos das distribuições mais conhecidas ou das distribuições de interesse envolverá, de certa forma, um traquejo e uma malandragem algébrica para chegar nesses resultados. E é claro, o concurseiro tem o seu tempo muito precioso e não tem como conhecer todos esses macetes para calcular os momentos das distribuições mais conhecidas. Já dissemos para você, uma dica relevante é conhecer o primeiro e segundo momentos dessas distribuições. Para calcular os momentos, ou ter uma fórmula de calcular esses momentos de uma maneira mais fácil, envolve então um conhecimento um pouquinho mais apurado de probabilidade e estatística, se você quiser otimizar a sua preparação e ter uma base forte em probabilidade. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, nós temos aí o curso Probabilidade Essencial, que vai te ajudar muito a desenvolver uma maneira de calcular os momentos muito mais natural e envolvendo cálculos muito mais simples, que vai otimizar a sua preparação. Portanto, eu espero que tenha ficado claro para você o cálculo do primeiro momento da distribuição de Poisson. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.